Ok, a aula está sendo gravada, tá? Então, como eu falei para vocês, eu gostaria de já ter tido esse encontro inicial com vocês desde o início, né? O problema de você tá ministrando a aula EAD e no formato modular, como é o caso aqui, né? Uma vez que a gente tem um período muito curto, porque a partir, eu acho que da segunda metade de abril, você já começa a cursar outro módulo, né? Já entram novos professores, com novas disciplinas ali. Então, o período é muito curto, não dá para a gente fazer um planejamento ali e, enfim, e desenvolver esse planejamento de forma muito satisfatória, né? Por exemplo, eu estou entrando com vocês de forma síncrona praticamente na metade do curso já com vocês, né? O que não é desejável de jeito nenhum, né? Mas é o que nos é possível, né? De acordo com a disponibilidade de cada um aqui. Eu já fiz a disponibilização para vocês de 2 textos e de 2 atividades. De acordo com o coordenador do curso, o professor Paulo Hernandes, vocês precisam fazer pelo menos 2 atividades à distância, né? E essas 2 atividades à distância eu já disponibilizei para vocês. Aliás, pelo menos, vocês poderão fazer mais. Eu não decidi ainda se vocês farão mais ou se farão só essas, tá? O fato é que ao final não é o meu som que está baixo, tá? Eu imagino que seja o seu aí, porque o meu está no limite aqui. Verifica o seu aí, se você consegue aumentar, não tá? O som tá ok, professor. Ok. Ah, de acordo com o planejamento que o professor Paulo me encaminhou, deixa eu só ver se ele está aqui fácil para eu poder já mostrar para vocês aqui, mas me parece que ali na segunda semana de abril, ou na primeira semana de abril, você já teria que fazer uma avaliação presencial. Eu vou identificar direitinho aqui e depois a gente conversa com isso aqui através do grupo ou no nosso próximo encontro, que vai ser na próxima semana. Vocês estão de acordo de que quinta-feira à noite é um dia bom para vocês, para a gente poder se encontrar aqui, conversar e eu poder explicar as atividades para vocês? Se vocês estão de acordo, a gente pode deixar já marcado que todas as quintas, às 19h30, nós estaremos aqui, tá bom? Eu estarei aqui. E aí, é claro, que não, eu sei que todos vocês e eu também temos nossos planejamentos e às vezes a gente não consegue estar, né, no local onde a gente planeja estar. Mas eu vou estar, tá? E se eu não estiver, eu vou remarcar para um outro dia ali também, de forma que atenda a maioria. E, de todo modo, eu vou gravar a reunião, a aula, né, e vou disponibilizar lá no Moodle para as pessoas que não puderem estar presentes aqui de forma online, possam ter acesso ao que foi tratado durante a aula, tá? Enfim, eu suponho que as pessoas que estão aqui, elas já conseguem, né, acessar o Moodle, já sabem o que é o Moodle, já sabem acessar as atividades, né? Imagino que todos vocês consigam, né? Se não conseguir, o Leonardo, eu acho que vocês visualizam, para mim ele aparece aqui no canto superior esquerdo. O Leonardo é o tutor da turma, é a pessoa que conversa com vocês aqui de vez em quando, conversa com vocês lá através do Moodle. O Leonardo apareceu ali na imagem. Talvez o Leonardo possa auxiliá-los com essas questões, tá? De dificuldade de acesso, né? E outras questões que dizem respeito ao desenvolvimento da disciplina, tá? Vou colocar o pessoal para a sala aqui. Então, eu sou o professor da disciplina, o Leonardo é o tutor e que poderá auxiliar vocês com relação às dificuldades que vocês terão aqui no desenvolvimento da disciplina, tá? Eu acho que é isso de informes iniciais. Eu acompanhei o grupo aqui durante as últimas 2 semanas, né, e eu percebi que vocês estavam com dificuldade para fazer as atividades que eu postei, né, o que é compreensível, já que eu não expliquei para vocês as atividades, embora eu tenha tentado ser o máximo ou tenha tentado utilizar o máximo possível de informações ou explicar de forma mais simples os textos que eu disponibilizei. Eu imagino que podem ter restado alguma informação de que talvez vocês precisassem para desenvolver a atividade que eu propus, tá? E, enfim, a ideia é essa mesmo, a ideia é que eu disponibilize algo para vocês e explique aquilo ali, né? Ou seja, ministre uma aula
sobre aquilo que eu disponibilizei para vocês, para que vocês tenham condições de estudar e tenham condições de desenvolver as atividades também, né? E é para isso que nós estamos aqui hoje. Eu vou falar para vocês do material que eu disponibilizei, eu vou, na medida do possível, esclarecer como que vocês podem fazer as atividades. Eu já percebi que muita gente mandou, tá? Tem algumas pessoas que já tiveram condições de fazer as atividades por conta, né? E mandou e está tudo certo. Quem não fez ainda por dificuldade, eu imagino que agora terá condições de fazer tranquilamente, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o material que está disponibilizado para vocês lá no Moodle. Eu imagino que vocês já estão tendo acesso. Confirma para mim se está aparecendo para vocês uma exposição aí. Sim? Sim, ótimo. Então, o material que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle é um material introdutório àquilo que eu pretendo desenvolver com vocês aqui na disciplina, né? Porque essa é uma disciplina que trata de projetos de pesquisa. E até agora vocês poderão me dizer que não viram nada sobre pesquisa ainda, né? E não viram mesmo. Então, mas, enfim, para que a gente desenvolva qualquer tipo de pesquisa, é preciso que a gente compreenda algumas questões específicas a respeito da linguagem, né? Ou da linguagem específica que se usa numa atividade acadêmica, por exemplo, uma atividade, aliás, uma linguagem padrão culta, né? Mas, enfim, quando a gente está desenvolvendo pesquisa, nós lidamos com algumas coisas que são interfaces do mesmo objeto ali no mundo, que é a linguagem, por exemplo, né? Na atividade de pesquisa, você fazer uso da escrita, que é uma interface da língua, certo? Mas para fazer a escrita de um texto científico, que é o caso de uma pesquisa científica, né, você precisa ler. Então, leitura é uma outra interface do mesmo objeto no mundo, que é a língua. Então, tá, você precisa escrever, você precisa ler, você precisa ter um bom domínio da língua. E quando eu coloquei esse texto inicial para vocês aqui, língua, leitura e escrita, foi com esse objetivo, né? Porque leitura e escrita, assim como a fala, elas são três interfaces desse objeto que nós compreendemos como língua. Nós que nascemos num país falante de língua portuguesa, língua é isso, né? Língua portuguesa. Mas, enfim, quando eu falo de língua, eu não estou reduzindo esse objeto a um idioma específico, tá? Quando eu falo de língua, eu estou falando de um instrumento que permite a comunicação. Eu vou ter que parar aqui para poder colocar a gente para a sala. Então, vocês percebem como que é? Toda hora eu tenho que parar aqui para poder colocar a gente para a sala. Então, na próxima aula, cheguem todos no horário, por favor. Que eu não vou ficar parando a aula para colocar para a sala, não, tá? Então, viu que eu perco o raciocínio toda hora? Acabou de entrar mais uma pessoa aqui. Eu vou esperar 5 minutos agora. Quem chegar vai ter que aguardar 5 minutos. Porque toda vez que eu parar, eu perco o raciocínio do que eu estava falando. E o que eu estava falando é que língua não pode ser reduzida à ideia de um idioma, né? Então, quando eu falo de língua, eu não estou falando da língua portuguesa apenas, eu estou falando de um instrumento de comunicação, de um objeto desenvolvido para que a gente tenha condições de ter acesso ao pensamento do outro, né? Então, o pensamento é algo que está aqui na nossa cabeça, mas para que esse pensamento seja expresso de forma coerente, é preciso que ele passe pelo filtro da língua. Então, a língua portuguesa, por exemplo, é uma língua que tem uma estrutura, né? É aquilo que vocês compreendem com o nome de sintaxe, né? Aquilo que vocês estudaram lá na educação básica inteira, né? A língua portuguesa, fizeram análise sintática, etc. Aquilo foi com o objetivo de que vocês compreendessem que a língua que nós falamos, ela tem uma estrutura, ela precisa respeitar uma determinada ordem, né? Então, tá, o nosso pensamento obedece exatamente essa ordem da sintaxe, ou seja, a sintaxe da própria língua. E, enfim, então, língua é uma estrutura que organiza o nosso pensamento para que a gente possa compartilhar o nosso pensamento de forma coerente, que o nosso interlocutor nos compreenda, né?
E língua é algo que está interno, está dentro aqui do nosso cérebro, né? Faz parte da nossa constituição psíquica, mas nem sempre esteve ali, né? Nós aprendemos a língua de fora, né? A gente não nasce com a língua, a gente nasce com a capacidade, né, de aprender uma língua. E se nós formos postos em contato com uma sociedade, uma comunidade que tem uma língua definida, né, nós vamos aprender aquela língua. Nós que nascemos no Brasil, cujos pais falavam língua portuguesa, né, nós aprendemos a falar língua portuguesa. Então, nosso cérebro começou a ser moldado de acordo com a estrutura dessa língua. Portanto, nosso pensamento, ele é moldado de acordo com a estrutura dessa língua. Então, nós pensamos e, enfim, o pensamento estaria aqui de forma caótica no nosso cérebro, mas à medida que nós colocamos ele dentro da estrutura, ou dentro da sintaxe dessa língua, ele sai de forma inteligível e o nosso interlocutor terá condições de compreender aquilo que nós temos internamente, que é a língua e que a gente chama de pensamento também, mas pensamento e língua nesse contexto coincide, né? Então tá. A fala é esse instrumento externo que permite a comunicação com o nosso interlocutor, embora a língua esteja aqui, né? E essencialmente eu não precisaria da fala se eu não tivesse o interlocutor, né? Então, a língua interna, a fala é externa, o meio para que aquilo que eu quero comunicar chegue ao meu falante, desculpa, ao meu interlocutor, né, ele pode ser diverso, né? O som pode ser esse instrumento que leva a minha língua até o meu interlocutor, no caso vocês. Vocês estão tendo acesso ao que eu estou pensando aqui, elaborando e comunicando, porque vocês são ouvintes, né? Se nós tivéssemos uma pessoa surda aqui na turma, que eu acho que não é o caso, porque senão vocês teriam, mas eu teria que ter aqui um intérprete de Libras para poder estar auxiliando, né? O som, então, não é esse veículo que leva a comunicação, o que transmite a comunicação, não é esse meio físico, né? Nesse caso, a luz é esse meio físico, porque o indivíduo precisa ter acesso a língua, nesse caso, são sinais, né? São sinais que são esse veículo, né? Para nós falantes, esse veículo é o som mesmo, né? Então, eu coloquei aqui algumas discussões a respeito do que é língua, como que a língua funciona, como que ela varia dentro do espaço geográfico. São questões que vocês já leram, que imagino que vocês compreenderam, porque eu utilizei uma linguagem de fácil acesso aqui para vocês. Mas o que é importante é que nós percebamos isso, né? Nós temos uma língua falada no Brasil, língua portuguesa, uma língua majoritária, porque além de português nós temos mais cerca de 200 línguas faladas aqui, que são línguas de comunidades minoritárias, em geral, línguas indígenas, né? Mas, enfim, nós temos uma língua portuguesa que é falada de norte a sul, mas que ela varia, né, de região para região. Mas o fato é que todos nós conseguimos nos comunicar inteligivelmente, porque há um fator ali que nos une, né? Embora haja variações de vários tipos, né? Há uma parte central ali a que todos temos acesso e que permite a comunicação entre nós todos, né? E aqui nós vamos falar de linguagem menos formal, mais formal, dependendo sei lá, das condições que nós aprendemos essa língua, dependendo se nós saímos de uma condição socioeconômica X, nós vamos utilizar uma linguagem mais formal, ou uma linguagem menos formal, se saímos de uma condição socioeconômica menos elevada, e assim a língua funciona, tá? O fato é que, quando nós estamos lidando com o conhecimento científico, nós precisamos fazer uso de uma linguagem formal. Então, vocês passaram pela educação básica, estão na graduação agora, e eu imagino que vocês dominem esse aspecto formal da língua. Vou parar aqui para eu poder colocar as pessoas para a sala, tá? Então, uma escrita acadêmica exige que a gente tenha o domínio de uma linguagem mais culta, ou formal culta, como vocês queiram. Para escrever um artigo científico, é isso, nós vamos ter que fazer o uso de uma linguagem mais refinada, né?
E para isso é preciso que a gente domine esse aspecto culto da língua, né? Ou seja, você pode falar da forma que você quiser, dependendo do ambiente que você esteja presente. Você pode ter um bom domínio da língua culta e não precisar fazer uso dele, dependendo do local de comunicação, ou, sei lá, da cena enunciativa, do contexto em que você estiver. Mas dentro do ambiente acadêmico é preciso que você faça uso dessa linguagem mais formal, né? E a escrita ela é mais formal ainda do que a língua falada culta. Então, vamos pensar nisso aqui. A gente tem uma, uma linguagem coloquial, né? E nós temos uma linguagem padrão culta, né? Vamos pensar, língua padrão culta, língua coloquial, né? Essa língua padrão culta que nós temos de usar no ambiente acadêmico, por exemplo, ou talvez no trabalho, dependendo do trabalho que você faça, né? Por mais que você tenha essa educação formal e domine essa parte, esse padrão culto da língua, né? Por mais que você tenha o domínio sobre ele, esse padrão culto que você domina através da fala, ele não será suficiente em termos de escrita. A escrita exige um cuidado muito maior do que aquele cuidado que a gente tem na fala. Eu estou aqui tentando utilizar uma linguagem padrão culta, né? Mas na hora que eu vou escrever, né, eu vou fazer o uso de uma forma escrita dessa língua culta, que vai além desse padrão culto da fala, por exemplo. Então, a escrita exige muito mais cuidado ainda. Então, foi com esse sentido que eu trouxe esses textos iniciais para vocês aqui, porque daqui a pouco vocês vão ser cobrados para que escrevam um trabalho, um projeto de pesquisa, etc., e vocês precisam fazer uso desse padrão culto. Então, eu trouxe essa discussão inicial para falar o que é língua. Na sequência, eu trouxe uma discussão aqui para falar o que é leitura, né? Então, a leitura é uma dessa contraparte da língua, né? Juntamente com a escrita e a fala, ou seja, esses três elementos são a interface desse mesmo objeto língua, né? E aí eu trouxe algumas questões aqui, mas no sentido de provocar vocês, para que vocês percebam como que a leitura funciona, né? A leitura, ela faz uso de elementos, né, que vão além da própria língua, né? É preciso que você tenha um conhecimento mais amplo para que você entenda determinados textos, por exemplo, né? É preciso que você tenha um domínio de determinados conhecimentos, um conhecimento talvez enciclopédico, né? Que faça relação com outros conhecimentos para a compreensão profunda de determinado objeto, né? Então, nós adultos temos esse conhecimento enciclopédico na maioria das vezes, né? A criança não, a criança ela tem uma linguagem mais literal porque o mundo linguístico dela ali é mais restrito. Mas nós já passamos por tantas situações, né? Nós passamos, inclusive, pela educação básica. Se vocês estão aqui é porque vocês passaram por essa educação básica e já tiveram acesso a vários tipos de conhecimentos ali, né? Vocês estudaram na educação básica todas aquelas disciplinas do conhecimento da base comum, né? História, geografia, matemática, que mais? Biologia, física, enfim, conhecimentos que estão no nosso entorno todos os dias, ou seja, para a gente viver numa sociedade, é preciso que a gente tenha um conhecimento mínimo de tudo isso, é por isso que nós estudamos tudo isso na educação básica, né? Nós precisamos ter um conhecimento mínimo da história, precisamos ter um conhecimento mínimo da geografia, de matemática, de física, de biologia, né? De como que as coisas funcionam. Esse conhecimento vai nos dando uma base que nós vamos chamar de conhecimento enciclopédico. Nós somos uma espécie de enciclopédica porque nós armazenamos o conhecimento do mundo aqui no nosso cérebro, né? Na nossa mente. Então, nós não somos o Google, mas nós temos ali uma parcela boa de conhecimento acumulado ali e que nós acessamos na hora que precisamos compreender um documento ou uma informação ali em relação com outras informações. Vou parar aqui para poder colocar a gente para a sala. Então, é isso, né? Sempre que nós vamos fazer uma leitura, por exemplo, a gente aciona esse conhecimento enciclopédico que nós temos, porque
compreendemos um determinado texto dentro de um contexto, né? Ou dentro de vários contextos, por exemplo. Então, é por isso que eu começo dizendo que a leitura não é apenas uma atividade visual, né? Ao ler um texto, o leitor leva em consideração uma série de informações visuais e não visuais, ou de conhecimentos prévios, por exemplo, né? Inclusive, colocou esse texto aí com uma estrutura gráfica, né? Alterada. E todos nós conseguimos ler esse texto aí. Imagino que vocês tenham feito esse exercício de fazer essa leitura aí e fizeram, né? Por quê? Porque o nosso cérebro não apenas decodifica letras, né? Ele consegue fazer uma leitura ah, de forma mais ampla, certo? Na sequência aqui, eu coloquei uma outra informação aqui, só para vocês perceberem como que o nosso cérebro faz uma leitura, né? Ele aciona outros dispositivos ali para completar uma informação que às vezes está incompleta. Por exemplo, aqui eu coloquei a seguinte frase: meu novo emprego exige que eu viaje muito. Estou pensando em trocar de carro. Olha, nem tudo foi dito aí, né? Os textos não dizem tudo quando eles são escritos, né? Algumas informações a gente recupera, né? Recupera porque a gente faz inferências a respeito do que está feito, do que está posto ali. Então, meu novo emprego exige que eu viaje muito, eu estou pensando em trocar de carro. Quais são as inferências que nós podemos fazer? Quais são as previsões que nós podemos fazer a respeito desse texto aí? Então, aqui abaixo eu coloquei o seguinte: nele podemos identificar pelo menos duas informações visuais, isto é, visual porque está escrito, né? Mas, assim, quando a gente escreve, a gente não dá todas as informações, a gente faz inferências a respeito do que está ali, né? Em primeiro lugar, existe uma previsão. Quem viaja muito precisa de ter um carro novo em boas condições, né? Em segundo lugar, há uma inferência. Se estou pensando em trocar de carro, significa que o meu carro não é novo ou não está em boas condições de funcionamento. Veja bem, nem tudo isso foi dito aqui. O que foi dito foi simplesmente que meu novo emprego exige que eu viaje muito e que eu estou pensando de carro. Só que nós fizemos algumas inferências, né? Por quê que eu preciso de trocar de carro? Possivelmente porque o meu carro não é novo, né? Meu novo emprego exige que eu viaje muito. Logo, eu preciso de um carro, né? Então, assim, são inferências que nós vamos fazendo a respeito do que está escrito ali. Mas não está tudo escrito ali. O nosso cérebro completa a informação, tá? Então, ler, né, significa integrar num todo significativo informações visuais e não visuais. As informações não visuais são ativadas com base nas previsões e inferências. E foi isso que nós acabamos de fazer aqui, né? Então, nós temos uma informação em forma de texto, mas quando nós lemos, né, o nosso cérebro completa aquelas informações a partir daquele conhecimento, das expectativas e das conclusões que nós queremos ter. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, porque vocês já leram, né? Então, eu imagino que vocês não tenham tido dificuldade, inclusive, com isso aqui, porque está muito tranquila a leitura. Com relação à escrita, talvez seja a questão-chave aqui, quando a gente vai lidar com um projeto de pesquisa, né? Que é o objeto da disciplina, né? Como que você vai fazer para escrever um projeto de pesquisa, ou como que você faz quando você quer escrever qualquer coisa, né? É preciso que você tenha um objetivo inicial, né? Então, para que a gente escreve? Quem escreve espera ser lido, né? Ou geralmente você escreve porque alguém pediu para escrever. Na escola é assim, a gente só escreve porque o professor pede, não é? O professor pede para você escrever, escreve alguma coisa ali, baseado no tema que ele propôs. E quando você não tem alguém propondo algo para ti ali, como é que você escreve, né? Aqui, por exemplo, né, se eu pedir para você escrever um projeto de pesquisa, sobre o que você vai escrever? Você tem ideia, né, dentro do teu campo de atuação, do teu campo de formação, que é a pedagogia, né? Você tem ideia sobre o que você quer escrever? Possivelmente você tem. Sabe por que você tem? Porque você já leu, né? Você está lendo. Vocês podem me dizer em que período do curso vocês estão? Respondam para mim aqui. Vocês estão em que período do curso? Segundo, terceiro?
Terceiro, né? Sim, obrigado. Vocês estão no terceiro período do curso. Ah, então, quem está no terceiro período do curso já está, pelo menos, com um ano fazendo leituras específicas sobre a área de pedagogia. Então, eu imagino que depois de um ano lendo conteúdo específico da área de pedagogia, da área da educação, vocês já tenham ideias, né, a respeito daquilo que vocês possivelmente vão desenvolver em forma de projeto de pesquisa, em forma de TCC. Talvez não, mas talvez sim, né? Talvez você já saiba sobre o que querem escrever, né? Então é isso. Para escrever, é preciso que a gente saiba sobre o que a gente quer escrever. É preciso que você tenha um ponto de partida, né? E mais que isso, né? Para escrever é preciso que você saiba sobre o que você vai escrever. Então é preciso que você leia, porque a gente só tem argumentos, né, para poder escrever se a gente souber sobre o que a gente vai escrever. Então, no meio acadêmico, principalmente, quando você vai lidar com pesquisa, né, quando você quer escrever artigos, etc., é preciso que você estude, é preciso que você leia. Você identifica um tema, um assunto, e aí você vai buscar, eu ia falar tudo que já escreveu sobre aquilo, né, como se isso fosse possível. Mas a ideia é essa, é que você busque a maior parte dos textos, ou aqueles textos mais importantes, que tratam do assunto, porque você vai ler aquilo ali, você vai assimilar aquele assunto, e aí você vai ter condições de escrever. Não se engane, você não vai escrever nada se você não ler, tá? É preciso que você leia, você assimile aquele conteúdo, aquele assunto, e aí você terá condições de escrever. Inclusive, para que vocês façam um resumo, né? Tem uma atividade mais simples e tem uma atividade de resumo, né? Para você resumir, e como eu disse ali, resumir não é cortar texto e colocar pedaços de textos ali, significa entender o texto e diminuir ele de tamanho, né? Você só vai conseguir fazer aquilo se você ler o texto. E como aquele texto é um texto longo e você vai resumir ele parágrafo por parágrafo, preciso que você leia um único parágrafo algumas dezenas de vezes, e depois de fazer isso, você vai pegando ali pedaços, né, daquelas informações ali e construindo um novo texto. Mas, assim, não é fazer recortes, né? É você pegar as ideias centrais ali de cada parágrafo e reduzir aquele parágrafo de tamanho. Então, fazer resumo é uma atividade ótima para você escrever, né? Porque a escrita de um texto longo, né, começa com um texto pequeno. Se você tem condições de resumir um texto, né, pequeno, em um único texto ali, pequeno também, né? Daqui a pouco você vai ter condições de resumir todos os artigos que você leu em um texto maior, certo? Porque um texto maior escrito, na verdade, é um resumo de vários textos que você leu, concordam? Né? Então, é por isso que o resumo é um bom exercício de você fazer, de você começar a escrever. A gente começa escrevendo o resumo. Primeiro a gente entende aquele texto ali, faz um resuminho pequenininho, ou seja, um resumo de um único texto. E daqui a pouco você quer escrever um artigo científico, né? Para escrever um artigo científico, você vai ter que ler vários artigos e resumir aqueles vários artigos em um texto seu agora. Claro que esse texto estará dialogando com os outros textos, né? Você vai estar fazendo referência porque você não está criando nada. E eu faço questão de reforçar isso quando eu estou dando aula, principalmente de escrita, né? A gente não cria nada, tá, gente? Assim, essa ideia de que eu vou revolucionar criando é uma ideia falsa, tá? A gente revoluciona, na verdade, reinterpretando, né? A gente revoluciona, desculpa, a gente revoluciona reelaborando os pensamentos das pessoas que nos antecederam. É assim que funciona o pensamento científico, tá? Então, sabe aquela ideia que vocês estudaram, e talvez vocês estudaram isso mesmo, que sei lá, eu acho que foi o relatividade foi quem, gente? Me ajuda aí, foi o Newton, né? O Newton estava debaixo de uma árvore de macieira, e aí caiu uma maçã na cabeça dele, e ele falou assim, nossa, tive uma puta de uma ideia aqui, né? Tudo cai.
né? Ou seja, tudo que está aqui na órbita, né, cai, né? Porque é uma força que puxa, né? Sei lá, enfim. Ou seja, mas tudo que está aqui cai, mas o que está no espaço também cai. A Terra está caindo também. Então, a Terra está nesse processo constante de queda. Ela está sempre girando ali, né, em torno do Sol. Eu acho que é isso, né? A Terra gira em torno do Sol, né? É isso, mas ela está caindo ali no espaço, né? Foi o Newton que falou isso. Então, foi porque uma maçã caiu na cabeça dele que teve essa ideia? Não, não foi de jeito nenhum. Não foi porque ele obteve, sei lá, uma experiência do mundo real ali que fez ele perceber que tudo cai. Ele começou a tirar essas conclusões lendo autores que antecederam ele, principalmente Galileu, que já tinha um bom conhecimento do espaço, né? Depois chega Einstein, sei lá, muito tempo depois, e começa a rever esses pensamentos, né? Ah, e, enfim, né? E depois disso vem outras pessoas que vão fazendo leituras desses indivíduos que nos antecederam, que antecederam a eles, né? E vai reelaborando aquele pensamento de acordo com a realidade do momento em que eles estão. E assim o pensamento científico, filosófico, né, vai se desenvolvendo. Mas ninguém vai criando nada, tá? Ninguém cria, tá aqui de repente dá à luz a uma coisa extraordinária. Não é assim que funciona, né? As pessoas estudam e baseado, sei lá, naquele objeto de estudo que elas estão focadas ali, elas vão tendo ideias a respeito daquilo, mas ideias a partir daquilo que outros já desenvolveram, elas só melhoram o que já foi feito, tá bom? Então a escrita funciona da mesma forma, tá? Você não vai se tornar o gênio da escrita da noite para o dia se você não estudar, tá? Você vai ler outros autores e você vai ter ideias para elaborar o seu pensamento à medida que você relabora o pensamento deles. Escrever é isso. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar aqui, só um momento. Possivelmente vocês vão querer conversar comigo sobre outras coisas. Eu já disse aqui no início que, ao final, eu dou a palavra para vocês, tá bom? Ok. Então, uma forma boa de você se tornar um bom leitor é buscando ali as partes mínimas dos textos mesmo, né? Porque essas partes mínimas comunicam, né? Então, pensando nisso, eu postei uma outra atividade para vocês. E aqui, cada final de texto, eu comunico para vocês, eu converso com vocês percebem aqui, a respeito da outra atividade que está postada. Então, quem começou pelo início, né? Quem começou por esse texto aqui, ao final, eu remeti vocês para o próximo, né? Então, eu coloquei aqui, este tema, né? Escrita, ou leitura e escrita, ou língua, leitura e escrita, ou língua, simplesmente, né? Este tema continuará sendo tratado no arquivo, que está disponibilizado no Moodle, intitulado Assunto, Opinião e Argumentos, para o qual você deve dirigir a próxima leitura. E aí, esse próximo texto, que eu imagino que vocês foram atrás dele, porque ficaram curiosos, imagino, né? Espero que sim. É esse texto aqui. Assunto, opinião, argumentos, palavra-chave e tópicos frasais, porque tudo isso aqui, né, são fáceis de ser identificado em qualquer texto que nós formos ler. Isso aqui ajuda também a gente a compreender o texto com mais facilidade, nos ajuda a reescrever aquele texto ou escrever textos novos, tá? Então, quando a gente vai escrever qualquer texto, é preciso que a gente tenha um assunto, é preciso que a gente desenvolva uma opinião, né, sobre aquilo ali, porque, enfim, você precisa defender um ponto de vista sobre o que você escreve, né? E você defende esse ponto de vista com argumentos, né, seus, mas argumentos seus amparados em pessoas que têm autoridade sobre aquilo ali, né? Você não pode dizer, isso aqui porque eu penso que é assim, né? Você pensa assim por quê? Porque há pessoas que fizeram estudos sobre aquilo ali, né? Estudos científicos, evidentemente, que comprovaram que é aquilo, né? Então, tá, você tem um argumento de autoridade que ampara o seu ponto de vista. E as palavras-chave são muito importantes também, porque as palavras-chave ajudam a gente a identificar num texto se aquele texto é um texto que interessa, né, para o trabalho que você vai desenvolver, para aquele conhecimento que você está buscando, e os tópicos frasais, porque todo parágrafo tem um tópico ali importante sobre o qual você disserta, né, sobre o qual você trata. Então, é por isso que eu coloquei para vocês aqui
esse material, né, que vai tratar exatamente disso aqui. E aí eu quero ler com vocês exatamente isso aqui, para que vocês percebam como que o texto é construído e como que a gente pode encontrar dentro desse texto isso que eu coloquei para vocês aqui, né? O assunto de que trata o texto, a opinião que é defendida, os argumentos utilizados para defender a opinião, a palavra-chave e os tópicos frasais, tá? Então, eu pedi para que vocês fizeram o seguinte, no texto a seguir, na verdade, não era nem para vocês fazerem, já está feito, né? Identificaremos o assunto, a opinião dos autores, a respeito do assunto, os argumentos utilizados para fundamentar a opinião deles, né, dos autores. E aí, o texto que eu vou dar para vocês se chama, ou seja, tem o título de Energia na Medida Certa. E eu vou ler ele com vocês aqui. Tudo que o corpo humano ingere, seja um pedaço de lasanha, um sanduíche, aí falando isso aqui sem ter jantado, eu imagino que vai estar causando um processo sinestésico aí em vocês, né? Vocês podiam nem estar sentindo que está com fome, mas agora com certeza ficaram, se não jantaram ainda. Isso é sinestesia, né? Seja um pedaço de lasanha, um sanduíche, doces, sorvetes, pipocas e refrigerantes. Esse refrigerante, inclusive, faz salivar, inclusive, né? É muito sinestésico. Então, tudo que o corpo ingere, o corpo humano ingere, é tratado por ele indistintamente como alimento. Tudo isso aí o corpo humano trata como alimento. O organismo plenamente desenvolvido utiliza esse alimento como matéria-prima para regenerar boa parte de suas células e para gerar a energia que o conserva vivo. Em repouso absoluto, ele tem em repouso absoluto, ele tem a potência de uma lâmpada. É isso, o nosso corpo é repousando. Enquanto nós estamos dormindo, ele tem a potência de uma lâmpada. Consome 100 watts de energia, o correspondente a 2.100 quilocalorias por dia. Isso nós estivermos dormindo o dia inteiro, né? E aí, cerca de 20% dessa energia é utilizada para a musculatura esquelética. 5% para o coração, porque o coração fica ali pulsando, né? 19% para o nosso cérebro. Não é surpreendente isso aqui? Não é surpreendente que o cérebro gaste o mesmo número de caloria que a musculatura enquanto nós estamos dormindo? Porque o nosso cérebro continua em atividade, né, quando nós dormimos. 10% pelos rins, 27% pelo fígado e pelo baço. Dependendo do tipo de atividade que exerce, o organismo gasta mais ou menos energia. Diz a nutricionista paulista Flora Spolidoro. E aqui, né, olha só, eu estou citando uma especialista. Quem disse foi ela, o argumento, aliás, a citação está entre aspas ainda, está entre aspas exatamente porque se trata de um texto que não é da pessoa que escreveu, é de outra pessoa, no caso da Flora Spolidoro, que é a especialista. Ela deve saber, pois criou a dieta mais adequada para o aventureiro Amir Klink realizar suas proezas pelo oceano. Se vocês não sabem, Amir Klink foi um navegador. O corpo de um atleta precisa de muito mais energia do que o de um recepcionista. Um operário de construção tem muito mais chance de ser magro que um executivo. Quando Klink atravessou o Atlântico a remo, a partir da África até a América do Sul, seu consumo de energia era grande durante as 8 horas em que remava. Mas nas outras 16 horas, ele ficava muito mais parado que qualquer cidadão, pois tinha os movimentos limitados pelo pequeno barco, diz a nutricionista. Novamente, aquele argumento de influência que está ali entre aspas. Argumento de autoridade, desculpa. A dieta... então, por que a mobilidade dele era menor do que qualquer indivíduo? Ele estava dentro de um barquinho pequeno, né? Ele tinha que ficar ali imóvel, basicamente, né? Ou seja, ele não andava. A dieta teve que ser balanceada de forma que o gasto energético fosse reposto sem excessos. Fora a conta que o essencial era a cota de calorias, que acabou fixada de acordo com o hábito de Klink. 2.900 calorias por dia. Embora 4.000 fosse o número teórico. De resto, ele comeu de tudo, de macarrão ao bife grelhado. Então tá, aqui você tem um texto, e na sequência nós vamos desmembrar esse texto em suas partes menores, né?
Primeiro, a gente vai identificar aqui o assunto. Vou parar para colocar a gente para a sala. Então, nós temos o assunto. Qual é o assunto do texto? Vou voltar para cá, né? Então, como que eu identifico o assunto? Eu preciso ler esse texto identificado. O que é que esse texto está tratando, né? Energia, na medida certa, não entrega de imediato o assunto do texto. Ele é um título interessante, que chama a atenção, mas de cara ele não entrega o assunto do texto. Então, é preciso que eu leia e identifique do que está tratando, né? Está tratando de ingestão de alimento e o gasto calórico, né? Ou seja, como que esse alimento é utilizado pelo corpo. Opinião dos autores. Que autores são estes? A fulana aqui, a Flora Polidoro? Não. A pessoa que escreveu esse artigo aqui, quem foi? Flávio Diegues e Marcelo Alfini. Escreveu na revista Super Interessante, número 6, etc. Então, enfim, qual é a opinião dos autores? A opinião de quem escreveu o texto? A opinião deles, baseado, né, no que eles estudaram, ou nas pessoas a que eles entrevistaram para poder escrever, né, ou seja, nas autoridades, né, a opinião deles é que a ingestão de alimento deve ser proporcional ao gasto calórico de cada indivíduo. Mas, enfim, é uma opinião deles porque eles têm essa cabeça dura, ou seja, eles decidiram que é assim? Não. Eles estudaram, pesquisaram, consultaram pessoas que sabem do que falam, tá? Então, a opinião deles baseadas em argumentos de autoridade, certo? E é isso. Se você vai escrever sobre qualquer coisa, você precisa ter esse argumento de autoridade que ampara a sua opinião. Porque se você diz, eu acho que é assim, pronto, não vale. Ou seja, seu pensamento não vale se você não provar, ou se pelo menos você pode até ter um pensamento, mas aí você vai testar aquilo ali empiricamente, né? Você faz sei lá, um experimento, eu vou pintar essa placa aqui com essa tinta aqui, e eu acho que vai ficar boa, né? Mas aí você vai pegar aquela placa e vai expor ela ali ao sol e à chuva durante uns 6 meses, e daqui 6 meses o mundo real vai te dizer se o seu pensamento estava certo ou não. Isso é experimentar, tá? E aí, quais foram os argumentos que os autores utilizaram para defender o ponto de vista deles? Eles tinham um ponto de vista, evidentemente, mas eles ampararam, né, o ponto de vista deles em argumentos, né? E os argumentos que eles utilizaram foi, o primeiro, que eu estou chamando de argumento de autoridade, está no primeiro parágrafo. Eles utilizam dados científicos objetivos. Será que esses indivíduos que escreveram esse artigo imaginaram isso aqui, né, que o corpo humano, enquanto dorme, ele gasta essa quantidade de caloria aqui, 20% de energia é para a musculatura, 5% para o coração, 19%. De onde que tiraram isso aqui? Eles certamente buscaram dados científicos de alguma revista, de algum livro que trata disso aqui. Eles não tiraram isso aqui da cabeça porque quem escreve para uma revista, vai formar opinião, não tem o direito de fazer afirmações que não possam ser comprovadas, tá? Então, no primeiro parágrafo, um argumento, né? Argumento de autoridade, quando eles utilizam é, dados científicos. O outro argumento de autoridade que eles utilizam para embasar a opinião deles está no segundo e no terceiro parágrafos, quando eles usam as palavras da especialista, né? Então, você tem um argumento de autoridade aqui no início do segundo parágrafo, né? E você tem outro argumento de autoridade aqui. Ou seja, está falando um especialista, alguém que sabe o que está falando, alguém que estudou, né, para poder dizer aquilo ali. E, por último, eu coloco aqui um argumento de eficácia. O argumento de eficácia está relacionado com a conclusão daquilo que você está defendendo, né? Então, as palavras da nutricionista são verdadeiras, pois ela elaborou uma dieta, né, a dieta do Amir Klink, e a travessia remo teve sucesso. Ou seja, esse é o argumento de eficácia. Eu estou dizendo isso aqui, mas eu tenho uma conclusão, ou seja, funcionou, né?
Na sequência, nós vamos retirar do mesmo texto as palavras-chave e os tópicos frasais. Eu acho que ninguém duvida de que aquele texto ali, a palavra-chave dele é alimento, né? Você poderia pensar em alimento e gasto calórico. Eu já ia falando gastro, já que estamos falando de alimento, né? Alimento e gasto calórico. Se o seu texto for um texto que admite mais de uma palavra-chave, eu acho que a outra palavra seria exatamente essa: alimento, gasto calórico, né? Mas vamos colocar só uma. Eu acho que a palavra alimento define aquele texto ali. Tópico frasal tem a ver com o parágrafo, evidentemente. Então, cada parágrafo desenvolve uma ideia, né? Ou seja, esse parágrafo aqui desenvolve uma ideia X, esse aqui uma ideia Y, esse aqui uma ideia Z, né? Então, cada parágrafo trabalha em torno de uma ideia. Quando é que eu sei que tem que terminar um parágrafo? Quando eu terminar de desenvolver aquela ideia, né? Aquela ideia é desenvolvida em torno de um argumento-chave ali, que a gente chama de tópico frasal. Então, o tópico frasal do primeiro parágrafo é: todo alimento, independentemente do tipo, tem duas funções: regenerar as células e fornecer energia. É a ideia central do que está no primeiro parágrafo. Com relação ao segundo parágrafo, a palavra-chave é atividade, né? Atividade, atividade, simplesmente atividade, ou seja, o corpo que está em atividade, por exemplo, mesmo que esteja dormindo, né? Ok, e o tópico frasal do segundo parágrafo é: o gasto de energia depende do tipo de atividade, depende do tipo de atividade desempenhada ao longo do dia, né? Esse é o tópico frasal, ou seja, é a ideia central que os autores desenvolvem aqui no segundo parágrafo, né? E, por último, a palavra-chave do último parágrafo é sem excessos, né? E o tópico frasal é: pode-se comer de tudo. E aí daí que vem a ideia de sem excessos mesmo, né? Pode-se comer de tudo. O importante é que a energia reposta não seja maior que a energia consumida. Ok. E de nada por dar uma aula para vocês de como se alimentar diariamente, tá? Deixa eu ver se tem gente aqui na sala para eu colocar antes que eu continue aqui. Não. E nós estamos com muita gente aqui. Nós estamos com 68 pessoas na sala. Quem chegou aqui na sala não deve estar entendendo nada. Por que a gente está falando de gasto calórico, né? Enfim, depois você que chegou e está perdido, você vai ouvir a gravação. Ou vai escutar, ou vai assistir. Ok. E aí, eu já falei para vocês de resumo e paráfrase, né? Eu vou falar rapidamente aqui o que é paráfrase e resumo. Paráfrase é uma espécie de resumo, tá? É você reelaborar uma ideia, um texto, com suas próprias palavras, né? Você leu algo, você entendeu e você reproduz. Isso é uma paráfrase. Então, uma coisa assim que vocês podem observar no dia a dia: o nosso discurso, a forma como nós falamos, é inteiramente parafrástico, né? Ou seja, a gente sempre reproduz algo que foi dito por outra pessoa, né? Quando nós aprendemos a falar, já tinha gente falando antes de nós, não é? Então, a gente aprendeu a falar coisas que as pessoas já falavam, a gente começou a reproduzir conhecimentos que os outros já tinham, e hoje a gente defende um ponto de vista assim, quase até a morte, achando que aquele ponto de vista é seu. Não é, é de outra pessoa. Você está só reproduzindo, tá? É isso. Nós falamos através de paráfrase. Isso que eu estou falando para vocês aqui, eu só estou tendo condições de falar porque eu já li isso aqui milhares de vezes, de centenas de autores, e agora eu meio que assimilei essas questões todas aqui, e estou tendo condições de falar para vocês sem precisar estar lendo, né? Mas é evidente que o que eu estou falando para vocês aqui não fui eu que criei, eu não inventei, eu só reproduzo. Reproduzo e às vezes assim, de forma quase que copiada mesmo assim. Mas eu aprendi isso aqui, estou falando para vocês. O nosso discurso é parafrástico, tá? Tudo que nós já dissemos já foi dito por alguém, tá bom? Todo ponto de vista que nós defendemos já foi defendido por alguém, então a gente só reproduz mesmo. Ou seja, nós fazemos paráfrase do que as pessoas
falam ou falaram durante suas vidas. Isso é paráfrase. Então, quando eu pedir, ou quando alguém pedir para você, faça uma paráfrase desse texto, faça uma paráfrase desse resumo, ou desse parágrafo, você vai entender o que a pessoa disse, né, e reproduzir, né, com outras palavras. Olha o que eu disse para vocês aqui, ó. Disse a mesma coisa, usando palavras diferentes. Isso é paráfrase, tá? E o resumo? Resumo é uma espécie de paráfrase também, mas tem o objetivo de condensar, né? A paráfrase pode ser dita com as mesmas, com o mesmo número de palavras. O resumo não. O resumo tem que diminuir, né? Você pode fazer uma paráfrase de um texto utilizando o mesmo número de páginas, né? O resumo tem de resumir. Vocês já viram um artigo científico, né? Certamente sim, vocês estudam artigos científicos aqui. E vocês talvez já até tenham escrito artigos científicos, caso já estejam aqui numa segunda licenciatura, ou fazendo um segundo ou terceiro curso. Certamente vocês já escreveram, e vocês viram que os artigos científicos têm sempre um resuminho ali no início, né? Você tem um artigo ali de 30 páginas, mas o seu resumo tem 10 linhas. Isso é ser sucinto, é ter capacidade de síntese, é ter capacidade de resumir as ideias em um número mínimo de palavras, né? Isso é um resumo. Mas você pode fazer resumos maiores, né? No caso da atividade que eu coloquei para vocês, eu quero que vocês resumam aquilo ali parágrafo por parágrafo. Parágrafo por parágrafo. Então, se tiver 10 parágrafos, você vai me dar um resumo de 10 parágrafos, tá? Eu quero que você resuma parágrafo por parágrafo e me mostra exatamente ali que você captou a ideia central de cada parágrafo ali e trouxe aquela ideia em um número menor de palavras, com um número menor de palavras, tá? Então, o resumo é isso. É você ser fiel à ideia dos fatos contidos no texto, mas ter essa capacidade de condensar aquelas ideias ali. E aí, eu coloquei abaixo aqui uma paráfrase que eu fiz daquele mesmo texto, né? Vocês perceberam que tem 3 parágrafos aqui. Quantos que tem a minha paráfrase? Tem 3 parágrafos, né? Se vocês forem observar, tem exatamente, talvez o mesmo número de linha, inclusive. Eu não diminuí o texto de tamanho, eu só reescrevi. E se vocês forem observar o meu resumo, tem o mesmo número de parágrafos também. Mas se vocês forem observar o tamanho, está bem menor, não está? Olha só, vou pegar o texto original. O texto original tem 3, 6 linhas, 4 linhas, 7 linhas. O meu resumo tem 2 linhas, ou seja, de 6 eu reduzi para 2. Ali o outro do meio ficou um pouquinho maior, mas o último que tinha 7 eu reduzi para 2 também, né? Então, isso é um resumo, é você compreender a ideia central e transformar aquilo ali em uma, 2 frases, né? De forma que você mantenha o sentido original do que estava contido ali no texto maior, tá? Então, baseado nisso que eu coloquei para vocês, eu solicitei aqui ao final que vocês fizessem uma atividade, né? E postei, na verdade, 2 atividades para vocês. Então, no arquivo seguinte, disponível no Moodle, intitulado Prática 1, a iniciação científica, você deverá identificar o assunto, a opinião, os argumentos, as palavras-chave e os tópicos frasais. Aquilo que eu fiz aqui acima com esse texto que acabamos de ver. Só isso aqui, tá? Uma atividadezinha assim de 8º ano mesmo, do ensino básico. Enfim, e aí, vocês possivelmente por curiosidade, embora não tenham feito, foi atrás dessa atividade, que é essa aqui, né? A atividade que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, que e coloquei novamente aqui, ó, agora, com base no texto a seguir, ou seja, vocês já tiveram aquela explicação aí dos 2 textos que eu acabei de mostrar para vocês, né? Agora, com base, né, no texto a seguir, identifique o assunto, a opinião, os argumentos, as palavras-chave e os tópicos frasais. Siga, vou aumentar um pouquinho com esta pequenininha para vocês aí, né?
Siga os exemplos do arquivo disponibilizado no Moodle, e arquivo que vocês acabaram de estudar. Assunto, opinião, argumentos, palavras-chave, tópicos frasais. Aí eu coloquei que essa atividade deverá ser postada no dia 15, que é amanhã, e que valerá nota. No entanto, depois eu já me comuniquei com vocês aqui na plataforma que lá no Moodle tem como eu vedar as atividades a partir de um determinado período. Então, eu deixei aberto lá no Moodle, eu acho que essa primeira atividade que eu deixei ela aberta para vocês fazerem o envio até o dia 20, agora, semana que vem, tá? Eu acho que é quarta-feira. Eu deixei porque eu sabia que eu teria que conversar com vocês sobre isso aqui, porque alguns teriam dúvidas, embora eu tenha colocado a atividade, eu não consegui me reunir com vocês com antecedência, só consegui hoje, e por isso eu já deixei a possibilidade lá no Moodle de vocês enviar até o dia 20. Se vocês forem do dia enviado no dia 21, não vão conseguir, porque o Moodle fecha, tá? Ou seja, tem um comando que é colocado lá, e já está colocado, que até o dia 20 eu recebo essa atividade lá. Tá bom? Então tá. Vou diminuir um pouquinho aqui. Eu já iniciei o trabalho aqui, só para mostrar para vocês, e aí vocês vão fazer o mesmo com os demais parágrafos. Quantos parágrafos tem esse texto aqui? Só um momentinho. Então tá. Esse texto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, né? Então, vocês vão fazer um resumo de 7 parágrafos. É claro, condensando esse texto aqui em um número mínimo de palavras. Ou seja, quanto mais reduzido vocês conseguirem fazer, melhor. Mas o que é importante, que vocês devem levar em consideração, desculpa, aqui você não vai, né, nessa atividade aqui não, tá? Depois eu falo isso que eu estou falando para vocês. Vamos fazer o que tem para fazer aqui? O que vocês têm que fazer, na verdade, não é resumir, é encontrar o quê? Mas vocês vão fazer isso para todos os parágrafos, tá? Então, tem 7 parágrafos. Nos 7 parágrafos, vocês vão identificar isso aqui que eu quero que vocês identifiquem. Identifiquem o quê? O assunto, a opinião, os argumentos, as palavras-chave e os tópicos frasais. Ok, então vamos lá. Para o primeiro parágrafo, eu fiz aqui para eu mostrar para vocês, né? Vocês já viram no texto anterior, mas eu quero que vocês vejam aqui no texto que eu quero que vocês façam, que é possível fazer aqui também, né? Então, tá. De imediato, o assunto desse primeiro parágrafo aqui, eu vou ler ele com vocês e depois a gente vai poder segmentar ele da forma que eu quero, tá? A Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, realizada na Unesco, em Paris, em 1998, e que teve a coparticipação da Associação Internacional de Universidades, conseguiu agregar mais de 3 mil pessoas. Uma das conclusões desta conferência pode ser resumida numa frase: não há condições de uma nação querer ser moderna, com desenvolvimento social e econômico, se não tiver base científica e tecnológica. Depois de uma semana de discussão, esta resultante, embora possa ser simples, é relevante, pois agora não se trata mais de um período em que os grandes vencem os pequenos, os rápidos vencem os lentos, nem mesmo em que os ricos vençam os pobres, mas sim os que sabem vencem os que não sabem. É por isso que nos meios de comunicação observam-se sistematicamente expressões como sociedade da informação, época da informática, domínio da informação, o que indica que quem dominar o conhecimento é que terá cada vez mais sucesso, como já vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Ok, esse não é um texto atual, né? É um texto que foi escrito... Deixa eu ver quando que ele foi escrito aqui. Não sei se eu coloquei a referência adequada. Ele foi escrito em 2000, ou seja, ele tem pelo menos 24 anos. Ele não é atual, mas é um texto interessante. Por que eu estou falando que ele não é atual? Porque ele está colocando umas questões aqui que hoje não são mais novidades de jeito nenhum, né? Tipo sociedade da informação, né? Isso é, de fato, coisa do final do século passado, né? Nós estamos num outro momento agora, né? Estamos lidando com inteligência artificial avançada, né? Então, assim,
Mas é um texto bom para a gente poder compreender como que um texto se estrutura e como que a gente consegue recuperar essas partes integrantes dele, essas partes mínimas, na verdade, do texto. Ok. Então, tendo lido esse primeiro parágrafo, eu identifiquei que o assunto que é tratado nele, né, se chama o conhecimento de base científica é chave para o desenvolvimento social e econômico, né? Ou seja, isso está aqui, ó, está nesse texto aqui e está mais abaixo também, né? Então, conhecimento de base científica é chave para o desenvolvimento social e econômico. Esse é um assunto possível. Talvez você tenha encontrado um assunto, você que já fez, tenha encontrado um assunto diferente, mas que relaciona com isso aí, né? Eu encontrei o seguinte argumento de influência aqui, ó. Esse é o argumento de influência. Desculpa, gente, não é argumento de influência, não. O que eu estou chamando de argumento de influência? Que loucura isso. É argumento de autoridade. É porque existe uma outra coisa chamada de argumento de influência, mas não é isso aqui, tá? Então, ah, eu tenho aqui um argumento de autoridade, não tenho? Vocês concordam? Vocês que acabaram de acompanhar comigo o que eu estou falando, ah, vocês concordam que isso aí é um argumento de autoridade? Por que é um argumento de autoridade? Porque está usando palavras das pessoas que participaram de um evento científico e que concordaram que não há condições de uma nação querer ser moderna sem desenvolvimento social e econômico se não tiver base científica e tecnológica. Ou seja, isso é parte de um consenso de uma comunidade científica internacional, né? Então, tá, ele usou o argumento de autoridade aqui para defender o assunto dele, né? Para defender a opinião dele. Essa opinião depois vai ser levada, vai ser defendida com outras palavras, mas mantendo a mesma ideia, né? Que é, os que sabem vencem os que não sabem, né? Ou seja, conhecimento é poder, né? É a opinião dele, né? Mas é a opinião dele, assim, ele decidiu que é assim? Não, né? É baseado em observação do que vinha acontecendo no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Está escrito aqui embaixo. A palavra-chave que eu escolhi para esse primeiro parágrafo aqui é conhecimento. E eu acho que vocês concordam comigo que a palavra-chave que resume esse texto, esse parágrafo inteirinho aqui em uma única palavra é conhecimento, né? Se a gente precisasse de uma outra, talvez conhecimento é poder, né? Mais ou menos assim. E aí, qual é o tópico frasal aqui desse texto? O tópico frasal para mim, assim, a frase, né, que condensa o texto nela é: quem dominar o conhecimento é que terá cada vez mais sucesso. Eu acho que isso aqui já é suficiente. Quem dominar o conhecimento é que terá cada vez mais sucesso, como já vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Mas eu poderia parar aqui, tá? Ou seja, quem dominar o conhecimento é que terá sucesso. Esse aqui é o tópico frasal e é em torno disso aqui, na verdade, que o texto se desenvolve, tá? E, para finalizar, o argumento de eficácia, eu não sei se vocês conseguem ver, porque está bem pequenininho, porque eu não tinha espaço suficiente aqui. Deixa eu ver. O argumento de eficácia, ou seja, uma conclusão que o autor tira é: o autor, desculpa, né, o argumento de eficácia, eu coloquei, o que o autor diz, né, o autor desse parágrafo, desse texto, o que ele diz é verdadeiro porque assim se observa na sociedade desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu posso confirmar que o que ele está dizendo é verdade porque nós temos evidências empíricas, né, para aquilo que ele está dizendo. Então, ou seja, eu posso continuar lendo o texto porque é um cara que está falando algo que faz sentido baseado em evidências. Então, é isso que eu quero que vocês façam com os parágrafos seguintes. Identifiquem o assunto, identifiquem o argumento de autoridade, lembrando que o argumento de autoridade não é um argumento de é a fala de uma outra pessoa, é um pensamento de uma outra pessoa que a pessoa utiliza para reforçar o dela, né? E assim você vai fazer com os demais parágrafos. Essa é uma das atividades. E aí, para finalizar, deixa eu ver se eu coloquei alguma informação que eu não coloquei, mas eu postei um outro texto para vocês, um outro material, aliás, que é este aqui, em que eu peço que vocês façam um resumo, né?
com base no texto, que é o mesmo texto, tá? Não coloquei um texto diferente. Então, com base no texto a seguir, elabore um resumo. Siga as orientações do arquivo disponibilizado intitulado Assunto, Opinião, Argumentos, Palavras-Chave, Tópicos Trazais, porque lá eu trato de resumo, ou seja, eu digo para você o que é um resumo e como que ele deve ser feito. E como eu disse para vocês, resumir é condensar, né? Condensar as ideias, é reescrever as ideias em um número menor de palavras. Eu tentei fazer isso aqui, eu acho que eu consegui, porque o parágrafo foi grande, tá? E eu resumi ele aqui com outras ideias, desculpa, com outras palavras, mas mantendo a mesma ideia. Então, eu vou ler aqui, qual foi o resumo que eu fiz desse primeiro parágrafo aqui. Na Conferência Mundial, e você vai ver que você pode comparar com outra aqui, que eu não disse exatamente a mesma coisa, né? Eu reelaborei o que foi dito, mas a ideia é a mesma. Então, na Conferência Mundial sobre Ensino Superior realizada pela Unesco em Paris em 88, os participantes concluíram que a base científica e tecnológica é a chave para o desenvolvimento social e econômico. As discussões evidenciaram que no mundo moderno, pós-Segunda Guerra Mundial, o conhecimento é a arma mais poderosa na busca pela hegemonia socioeconômica das nações. Isso se observa por meio dos usos correntes dos meios de comunicação desculpa, isso se observa por meio dos usos correntes nos meios de comunicação de expressões que reforçam essa ideia, como sociedade da informação, época da informática e domínio da informação. Então, tá. Eu disse a mesma coisa, mas eu utilizei um número menor de palavras para dizer aquilo, certo? Então, tá. Vocês que não fizeram ainda vão fazer o mesmo, vão reduzir as ideias de todos os parágrafos, tá? E como eu disse, se você tiver a capacidade de reduzir em menor número de palavras, ou seja, bom para você. E aqui abaixo eu coloquei, elabore o resumo. Enfim, você vai elaborar onde você quiser e vai postar ele lá. Eu acho que o resumo eu deixei aberto até o dia 22, tá? Que é o dia da nossa próxima aula. Eu acho que é isso. Nossa próxima aula vai ser, não, dia 21. Então, você poderá postar até o dia 22. Então, é isso, gente. Eu já estou falando para vocês que próxima quinta-feira, dia 21, nós teremos aula aqui nesse mesmo lugar, tá bom? E aí, É o quê? o que eu tenho para vocês é hoje, aliás, hoje é isso. Qual capítulo? Eu vou, daqui para esse fim de semana, eu vou disponibilizar mais material para estudo para vocês, tá? E material que eu vou discutir com vocês na próxima aula, tá bom? Dia 21. Eu vou parar a exposição aqui e vou deixar aberto para que você estudando para ciências possa perguntar e tirar as dúvidas. Maria da Graça. Tu não sabe? Maria da Graça, seu microfone está aberto. Pronto. Tem algumas pessoas como levantaram, vou colocar aqui na ordem de... Seis para mim, seis para mim, filha. Maria da Graça, você me escuta? Maria das Graças. Espera aí. Para, não tá confundindo meu raciocínio. Para. Não, ela não me escuta, você acredita? Ela deve estar com o telefone ligado no bolso. Pronto. Mariane de Andrade, você levantou a mão, pode falar. Pega, agora. Boa noite, professor, novamente. Aula muito boa. Não, é porque o resumo não é dúvida se não. Ficou claro que uma atividade a pessoa veja. Quer fazer o quê? Professor, eu tenho o direito de desligar o microfone delas. Eu já desliguei. Obrigado. Tem uns colegas ainda com dúvida, porque eu acho que olharam só na aba da atividade e viram só os arquivos da atividade, né? Mas tem o primeiro arquivo lá no conteúdo que serve de exemplo. Deixa eu postar, inclusive, isso aqui. Pode continuar falando, eu vou postar o Moodle aqui. Sim. Não tenho dúvida quanto a isso, né? O segundo é apenas para fazer o resumo. Só que aí, a estrutura de resumo que eu estava fazendo, no caso, é aquele resumo de um parágrafo só. Aí o senhor pediu para a gente fazer de
todos. de parte por parte, né? Fugiu a palavra? Isso. Acredita? Parte por parte. Então, eu estava fazendo de um só, eu pego e faço por parte, parágrafo mesmo, né? Pode fazer ele cheio de Uhum. parágrafo. É isso. Correto. Obrigada. Eu vou fazer uma exposição do Moodle aqui, para quem ainda não está ambientado com ele, para que saiba do que. Para que saiba o Isso. que É que é um. porque, professor, quando o senhor escreveu lá no. É um pouco de falta de interpretação. Quando o senhor escreve lá o nome do documento, que é para a gente pegar como orientação, quem não teve acesso àquele primeiro documento, diz que é a mesma coisa, a segunda atividade. Não é. Um é para a gente identificar o que você pediu, e o outro é somente o resumo. Inclusive, ainda tem gente perguntando aqui aqui do lado nas mensagens se é só o resumo, né? E a segunda atividade é apenas o resumo, né? A segunda é só o resumo, é isso. Tá. Então, gente, eu tô com uma exposição aqui da minha pasta lá no Moodle. Então, quando você entra lá no Moodle, né, para a disciplina de projeto, oficina de projetos, né, vocês vão ter acesso, eu imagino que vocês visualizam dessa forma aqui, certo? Lá tem a apresentação da disciplina, encontros síncronos, que é o primeiro que está sendo, hoje. Então, é aqui onde eu vou postar, por exemplo, o local eu vou colocar o link, por exemplo, para acessar o Moodle, desculpa, acessar a aula online, as gravações da aula. Então, assim que terminar aqui, eu já vou disponibilizar para vocês a gravação. Aliás, quando o Google me mandar, porque ele demora um pouquinho para me mandar. Ele me manda, eu disponibilizo para vocês aqui. Então, gravações das aulas. Então, quem quiser depois assistir a aula gravada, vai entrar aqui, vai estar lá o link para assistir a aula. Vai estar só o link. Você clica no link e te encaminha lá para o YouTube, tá? Conteúdo semanal. Se vocês... eu estava aqui numa tela, mexendo com o mouse, achando que vocês estavam vendo, mas não estão. Deixa eu entrar aqui no outra tela. Aqui. Então, aqui, gravações das aulas, é onde vocês vão entrar para assistir a aula gravada. Você vai clicar no link, vai encaminhar vocês para o YouTube, e lá vocês vão assistir a aula. Aqui, na próxima semana, vocês vão entrar aqui para encontrar o link para a aula síncrona. Aqui estão os conteúdos que eu disponibilizo para vocês estudarem. E aqui estão as atividades avaliativas. Então, eu imagino que quem teve acesso só às atividades avaliativas entrou só aqui, tá? Mas se você entrar aqui, eu vou entrar agora, conteúdo semanal. Vocês vão ter acesso ao conteúdo que eu disponibilizei aqui, tá? Então, aqueles textos iniciais estão todos aqui, estão em PDF e Word, né? Então, aquele texto que trata de língua, leitura e ensino, o texto que trata de assunto, opinião e tal, estão aqui. E aí, quando você terminasse o último texto aqui, ele encaminha vocês para a atividade avaliativa, tá? Eu vou voltar aqui. E aí, vocês vão entrar em atividades avaliativas. E as atividades avaliativas são essas duas aqui, né? Iniciação, prática 1 e prática 2. Se você clicar em prática 1, vocês serão direcionados para cá, para essa atividade, e vocês terão de baixar o texto aqui. Enquanto ele vai baixando, eu vou mostrando para vocês aqui, ó. Então, tem 120 alunos nessa disciplina. Neste momento, 26 já me enviaram, tá? Ou seja, estão aguardando a avaliação. E o tempo restante são 5 dias. Então, tá. Baixou o texto. Eu acho que vocês não conseguem ver, porque, enfim, não está sendo exposto. Mas, enfim, esse é o procedimento, tá? Então, o conteúdo que eu vou postar para vocês para a próxima semana vai estar aqui dentro, não aqui. Aqui só se eu colocar alguma atividade avaliativa do conteúdo que eu vou postar. Então, até o fim de semana eu vou disponibilizar mais material para vocês estudarem, vai estar dentro dessa abinha aqui, tá? Se tiver alguma atividade, eu vou informar vocês. Ou vocês vão entrar aqui e ver se eu postei alguma outra atividade. Se não, é só conteúdo, tá bom? Andressa, levantou a mão, pode falar.
Boa noite, professor. Boa noite. Só para tirar uma dúvida que você começou a explicar, só que eu estou no trabalho, eu estava atendendo um pessoal. Na parte para definir o assunto, a opinião dos autores, argumentos, essas coisas, é para fazer tipo de parágrafo por parágrafo, né? Exato. Isso, tipo, pegou o primeiro parágrafo, aí vai definir qual foi o assunto,